Iniciando mais um vídeo com a resolução das questões de matemática da prova do concurso da Prefeitura de Triunfo, cargo de agente administrativo 2, prova que foi realizada na manhã. Questão 69. Carlos foi a uma lanchonete comprar um suco de laranja. Ele notou que o suco é vendido em dois tipos de latas cilíndricas. Uma de raio R, cheia até a altura H, e outra de raio R sobre 2 e cheia até a altura 2H. A primeira lata é vendida por R$ 9,00 e a segunda R$ 4,60. Carlos então percebeu que a embalagem mais vantajosa para o comprador foi a primeira. Bom, para ser mais vantajoso, eu tenho que ter uma maior quantidade de volume pelo menor preço. Tenho que pagar menos pelo maior volume de líquido, no caso de suco. Então você percebe o seguinte: uma lata tem raio R e altura H. Então o volume da primeira lata, a lata é cilíndrica, né? Então o volume é a área da base vezes a altura. A área da base é a área de um círculo. I vezes R ao quadrado vezes a altura. Esse é o volume da primeira lata. O volume da segunda lata também é a área da base vezes a altura, ou seja, π vezes R ao quadrado. O raio é R sobre 2. Então aqui a gente vai ter R sobre 2 ao quadrado vezes 2 vezes H. Então o volume 2 vai ser π R ao quadrado sobre 4 vezes 2 vezes H. Ah, então, simplificando aqui, a gente vai ter que o volume 2 vai ser π R ao quadrado vezes H dividido por 2. Você percebe que esse 2 cancela com 4, sobra 2. Então, na verdade, aqui a gente vai ter, deixa eu escrever aqui em cima, que o volume 2 vai ser π R ao quadrado vezes H sobre 2. Percebe que o volume 2 é metade do volume 1, né? Que o volume 1 é πr ao quadrado vezes H. O volume 2 é πr ao quadrado vezes H sobre 2. Então, o volume 1 é metade do volume 2. E você percebe que a primeira lata, que é o dobro da lata inicial, ela custa R$ 9,00, enquanto que a segunda lata, que é metade, para ser igual, teria que custar metade do valor. Se custa mais da metade, quer dizer que eu estou pagando a mais por um volume menor. Então, na verdade, a lata 1, de fato, é a mais vantajosa. Então, a questão 69, ela é verdadeira. Porque uma lata tem metade do volume da outra, só que o preço não é metade, é acima da metade. Questão 70. Um funcionário de uma repartição pública que gosta de geometria desenhou com a régua um losango cujas diagonais estão entre si como 2/7. Sabendo que a soma das diagonais é igual ao perímetro de um quadrado de 324 cm² de área, então a área desse losango tem valor superior a 500. Bom, a área de um losango é o produto das diagonais, diagonal menor vezes diagonal maior, sobre 2. Essa é a fórmula da área de um losango. Eu não tenho o valor das diagonais, eu tenho uma relação. Eu sei que a diagonal menor sobre a diagonal maior é igual a 2 sobre 7. Está para 2 sobre 7. Então, eu tenho essa relação aqui. E, além disso, eu sei que a soma das diagonais é igual ao perímetro de um quadrado de 324 de área. Então, se um quadrado, a área de um quadrado é o lado ao quadrado. Se eu descobrir o lado, eu descobri o perímetro do quadrado. O quadrado tem os 4 lados iguais. A área desse quadrado aqui da questão é 324. Para eu descobrir o L, basta tirar a raiz quadrada de 324. E essa raiz quadrada de 324 é um número que, multiplicado por ele mesmo de 324, é o 18. 18 vezes 18 dá 324.
Se é 18, quer dizer que o perímetro é a soma dos 4 lados do quadrado. Ou seja, o perímetro do quadrado vai ser 4 vezes 18, que vai dar 72. Então, a soma aí é 72. A questão afirma que a soma das diagonais é igual ao perímetro do quadrado. Então, a diagonal menor mais a diagonal maior vale 72. E eu tenho essa relação aqui, que se a gente multiplicar meio pelos extremos, na verdade o que a gente vai ter aqui é diagonal menor sobre 2 igual a diagonal maior sobre 7. Propriedade das proporções. Quando a gente tem uma proporção, isso aqui é igual à soma da diagonal menor mais diagonal maior sobre 2 mais 7, que dá 9. Percebe que a soma aqui, ó, é 72. Então, o que a gente tem é 72 sobre 9. Quando a gente dividir 72 para 9, isso vai dar 8. Esse 8 aqui é chamado de constante da proporcionalidade. Então, o que a gente vai ter é que D sobre 2 vai ser igual a 8, ou seja, D é 16, e T e Dzão sobre 7 é igual a 8, que vai dar 1 Dzão igual a 7 vezes 8, 56. Tá? Então, assim, a área do losango vai ser 16 vezes 56 sobre 2. A área do losango vai ser 16 vezes 56 sobre 2. Simplificando 16 por 2, aqui a gente vai ter 8, né? 8 vezes 56, que vai dar 448 centímetros quadrados. Superior a 500? Não, não é superior a 500. Questão 70 é falsa. 71. Maria decidiu comprar um celular em um site de eletrônicos. O preço original do celular era 2.500. Durante a promoção especial, o site aplicou 3 descontos sucessivos sobre o preço original. O primeiro desconto foi de 15, o segundo desconto foi de 10 sobre o valor. E após o primeiro desconto e o terceiro foi de 5%. Então, são 3 descontos. 10, 15, não, 15, 10 e 5. Sobre o valor restante após os 2 primeiros descontos. Dessa forma, o preço final do celular, após a aplicação desses 3 descontos, corresponde a um valor inferior a 1.800. Bom, descontos sucessivos. Primeiro a gente tem que descontar 15%. Então, 15% de 2.500. 15% de 2.500. Isso aqui é a mesma coisa que 15 sobre 100 vezes 2.500. Tá? Simplifica 2 zeros com 2 zeros, vai ficar 15 vezes 25. Que vai dar 375. Pronto. Então, esse foi o primeiro desconto, 375. Se antes custava 2.500, agora vai custar 2.125, porque foi um desconto, né? Descontou, subtrai o preço do valor. Então, em cima desse valor, agora vai ser descontado 10%. Então, vamos calcular. 10%, que é 10 sobre 100, vezes 2.125. Tá? Que simplifica um zero com zero. 1 vezes 2.125 dividido por 10. Isso aqui vai dar 212,5. E esse valor que a gente vai descontar de 2.125 menos 212,5 vai dar um valor que vai ser 1.912,5. Em cima desse valor, a gente vai descontar 5% agora. 5 sobre 100 vezes 1.912,5. Multiplicando esse valor por 5, a gente vai ter 9.562,5 dividido por 100, o que vai dar 95,62. Tá? Então, em cima desse valor que a gente vai descontar. Antes era 1.912 menos 95,62,
a gente vai ter um valor que é 1.816 aproximadamente. Esse é o valor após os 3 descontos. A questão afirma que o valor correspondente vai ser inferior a 1.800. Não, deu 1.816. Então, a questão é falsa. 72. Os funcionários de uma empresa apresentam seus salários mensais representados por valores em reais. A média aritmética do salário de uma lista formada por 100 funcionários é igual a 5.000. Acrescentando-se 2 funcionários a essa relação, a média aumenta R$ 200. Desconsiderando que, em relação aos dois salários acrescentados, um deles é o triplo do outro, assim é correto afirmar que os salários acrescentados têm valores iguais a 6.500 e 19.500. Vamos ver se é verdadeira ou falsa essa afirmação. A média é 5.000, a média de 100 salários. Então, se a gente multiplicar 100 salários vezes 5.000, a gente vai ter o valor total que é pago pela empresa. A soma de todos os salários, que vai dar 500.000. Essa é a soma de todos os salários. Pois bem, quando a gente acrescenta 2 funcionários, aumenta R$ 200. Então, passa a ser 5.200 a média, quando a gente acrescenta 2 funcionários. Então, se a gente tiver 102 funcionários, a gente teria que multiplicar por 5.200. Isso aqui vai dar 530.400. Daqui tu percebe que aumentou 30.400 a soma dos salários. Então, esse aumento veio da onde? Veio da soma dos 2 salários. É porque antes a soma de 100 salários dava 500.000, acrescentei 2 salários, a soma passou a 530.400. Então, esse valor acrescentado fez com que a soma aumentasse para 530.400. Então, os 2 salários somando tem que dar 30.400. Aí tu percebe o seguinte, um salário é o triplo do outro. Então, eu tenho um valor que é o triplo do outro. Ou seja, se eu pegar uma parte e dividir em 4 partes, eu vou ter uma parte e a outra parte vai ser o triplo da parte inicial. Então, para a gente saber quanto equivale os salários, basta a gente dividir isso aqui por 4. Porque quando eu digo assim, um é o triplo do outro, quer dizer que um é 3 vezes o outro. Então, se eu tenho um total, para um ser 3 vezes do outro, a gente divide em 4 partes. Então, 30.400 dividido por 4, isso vai dar 7.600. Então, o salário, na verdade, é 7.600 e o outro salário é 22.800, tá? Um triplo do outro. A questão afirma que é 6.500, 19.500. Falso, tá? Mesmo se a gente somasse aqui, ó, ia dar 26.000 e não 30.400. Então, afirmativa falsa. 7.3. Um trabalhador do campo deseja construir um cercado retangular ao longo de um rio. Para uma criação de carneiros. Ele tem à disposição 120 metros de cerca para utilizar em 3 lados. 3 lados. Pois o rio atua como um quarto lado. Sabendo que uma condição para a construção de cercado é que tenha área máxima, então podemos afirmar que as dimensões desses são 40 e 50. Daqui a gente já vê que essa afirmativa é falsa, porque se ele possui 120 metros,
tá? Ele quer cercar 3 lados, né? Porque aqui é o rio. Aqui é o rio. Então eu tenho que colocar largura, largura e comprimento. Então imagina que o comprimento aqui seja 50. Aqui 40, aqui 40. Se a gente somar isso aqui, isso vai dar quanto? Isso vai dar 130. 130 metros. Então já dá falso. E se a gente colocar 50, 50 e 40, daria 140 metros. Ele só possui 120. Então como é que ele vai cercar isso aqui? Com 40. Ele afirma que as dimensões dessa cerca são 40 e 50. Não, falso. Não pode ser 40 e 50. Não tem como cercar com 40 e 50, tá? Então assim a gente encerra a resolução das questões de matemática.